Glória a Deus. Boa noite, família Vida em Cristo, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, você que trouxe tua Bíblia, trouxe teu aplicativo aí no celular, teu tablet. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Texto bem fácil para você gravar, Mateus 7,7, bem conhecido. Mateus capítulo 7, vamos ler os dois versículos, 7 e o 8. Amém? Aleluias. Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, por tudo que tu és, Pai. Obrigado, Senhor, por este dia, Pai, por este final de semana, Pai, por este momento, Senhor, que nós podemos nos reunir como igreja para louvar e para adorar o teu nome, Pai. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Fala, Senhor, através da tua palavra, Pai. Fala comigo primeiro, Senhor, e fala com a igreja, Pai. Fala com cada um aqui nesta noite, Senhor. Senhor, eu sou grato a Ti, Senhor, pelo Teu imenso, imensurável amor. Um amor sem medida, um amor que não se explica, Pai. Este amor que nos alcançou. Obrigado, Senhor. Se não fosse o Teu amor, se não fosse a Tua graça, se não fosse a Tua misericórdia, o que seria de nós, Pai? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que derramou um sangue precioso na cruz do Calvário, morreu no nosso lugar, trouxe salvação às nossas vidas, nos libertou, nos livrou, nos curou, nos fez vencedores, nos colocou em pé e estamos aqui hoje, Senhor. Obrigado, Pai. Pai, que a Tua palavra entre na nossa vida, no nosso coração hoje, Senhor. Que faça morada no nosso coração. Que nós possamos aplicar esta palavra no nosso dia a dia, Senhor. E que possamos viver por ela, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te adoramos. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor e tome o teu assento. Aleluias. Bom é estarmos juntos como igreja, louvando e adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Tantas coisas às vezes acontecem, tantas coisas passam pela nossa vida, pelo nosso dia a dia, mas aquele que crê no Senhor permanece. Aquele que anda com o Senhor concede vitória. Amém? Aleluia. Amado, nós ainda estamos no nosso propósito de 21 dias de jejum e oração. Salvo se eu estiver errado, me corrijam, mas hoje é o 10º dia, amém? Amém? 10º dia do nosso propósito de jejum e oração, né? Sobre o tema, né? Propósito de multiplicação com os 300, amém? Aleluias, amém? Glória a Deus. Não estou sozinho, você está aqui, amém? Aleluia. Você pode participar, você pode falar amém, você pode dar glória a Deus, você pode falar em língua, você pode sair do teu lugar, pode fazer aviãozinho, não tem problema nenhum, Jeff, não é pecado, amém? Amados, eu quero ministrar hoje uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, sobre este tema de Mateus 7,7, eu coloquei assim: há poder na declaração da palavra. Amados, a palavra de Deus, eu falo isso, já ensinei isso, vocês sabem, ela é para ser orada. Nós oramos a palavra de Deus. Então você pode falar o Salmo 23, olhando para você e dizendo para você: o Senhor é o meu pastor, então nada vai faltar sobre a minha vida.
Aleluias, amém? Isso é a oração e a aplicação da palavra do Senhor. Então, quando você ora, quando você está louvando, quando você está lendo a palavra do Senhor, você está declarando ela sobre a tua vida. E eu quero hoje ministrar sobre o teu coração, neste tema: há poder na declaração da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Este texto de Mateus capítulo 7, lá do Sermão do Monte, Jesus começa a ensinar, e ele fala neste versículo 7 que aquele que busca, acha, aquele que bate, vai se abrir a porta, ou se abrirá, e aquele que pede, aleluias, encontra, Vamos lá. Ao que pede, dar-se-vos-á, ao que busca, achará, ao que bate, se abrirá, assim diz a palavra do Senhor, amém? Aleluias. Então, amado, quando se trata de oração, tudo a respeito daquilo que você tem orado, daquilo que você tem buscado, creia e você vai receber. Creia e você vai receber aquilo que você pediu. O padrão de Deus é primeiro crer. Nós precisamos crer. Quando você crê, então você recebe. Às vezes, nós naturalmente queremos ver o resultado das coisas, queremos ver as situações concretizadas na nossa vida, queremos ver o milagre fisicamente, para depois crer. Mas aí não é o que a palavra de Deus ensina para nós, andarmos por fé. Deus quer que você ande e caminhe por fé. E caminhar por fé é crer e esperar que Ele é Senhor sobre a tua vida. Outra coisa que a Bíblia não ensina é que para você receber, você precisa sentir. Eu estou sentindo, ou eu não estou sentindo nada, então não vou receber. A Bíblia não diz que devemos sentir para receber. Então, todos nós precisamos aprender a maneira de Deus, como que Deus faz as coisas, como que Deus trabalha, porque Deus opera por fé. Capítulo 11 de Hebreus, lá no versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Fala de fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Galardão é um presente. Galardão, na verdade, é um presente em forma de um prêmio. Então, para agradar a Deus ou se tornar agradado de Deus, você precisa ter fé. Outra coisa que a palavra de Deus diz lá em Marcos, fala de uma ocasião aonde os discípulos que andavam com o Senhor, que caminhavam com o Senhor, que seguiam o Senhor, viram um paralítico numa cama, e não tinha como levar esse paralítico até Jesus. Pegaram então os 4 a cama e levaram até onde Jesus estava. Mas no texto lá do capítulo 2 de Marcos, a partir do versículo 5, a Bíblia fala que a multidão afluiu de uma forma que eles não conseguiam chegar aonde Jesus estava. A multidão que estava ali era grande, eles não conseguiam entrar na casa onde Jesus estava. E eles subiram na casa, descobriram um pedaço do telhado num canto lá, Jeff, que dava acesso para onde Jesus estava. E por aquele lugar desceram o paralítico até o centro onde Jesus estava. Amados, a Bíblia fala que Jesus viu a fé deles. O versículo 5 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus olhou para aqueles homens e viu, Maicon, a fé deles. A
fé atrai a atenção do céu. A fé desperta o interesse do Senhor por você. Você tem tido fé nas tuas questões, nas situações que estão colocadas diante de você? Você tem crido naquilo que Deus, que a Bíblia, que a palavra do Senhor fala a teu respeito, para que você viva isto na íntegra? Precisamos crer. Nós precisamos crer que já recebemos, e então nós teremos aquilo que nós buscamos. Sabia que o diabo, ele trabalha na esfera das emoções. O diabo trabalha na esfera das emoções, mas Deus não trabalha na esfera das emoções. Então você não precisa se emocionar para você receber de Deus. Você não precisa ter as tuas emoções influenciadas para você receber de Deus. O diabo trabalha na esfera das emoções. Pode ver que os pecados, a maioria deles acontecem na esfera das emoções. A Bíblia fala para nós que o diabo, ele ataca de fora para dentro. Se você prestar atenção, um texto que eu cito para você, está lá em Efésios, capítulo 6, quando Paulo fala sobre o escudo da fé. Ele fala que o inimigo lança os dardos inflamados. Lá Paulo chama de os dardos inflamados do maligno. Vem de fora, é lançado. O diabo lança pensamentos que trazem emoções. Você já não ouviu uma voz que ninguém te falou, que você ouviu do nada no teu ouvido, veio como um pensamento, é voz do maligno, e fez você ficar triste naquela hora, fez você desistir de algo? Você pensou, não adianta, não vou tentar mais, tem jeito, comigo não dá. Quem falou isso para você? Ninguém falou nada para você, mas veio aquele pensamento. É o diabo trabalhando nas áreas ou nas esferas da emoção. Então não seja guiado pelas emoções. Nós não somos guiados por emoção. Você não pode servir ao Senhor por emoção, porque o teu líder empolgou você na tua célula. Agora eu estou animado, ele falou uma palavra que me animou, agora eu vou. Empolgação é emoção. Nós não andamos por emoção, nós andamos por fé. Você não vem para a igreja porque o pastor Anderson é bom, porque ele é alegre, porque ele conta piadas, aquilo faz vocês rir. Eu acho que é o contrário, né? Eu pego mais no pé do que conto piada. Mas você vem porque Deus é bom, porque você sabe que você é amado de Deus, e porque você crê que Ele tem algo maravilhoso para a tua vida. Então, meu querido, esteja triste, esteja alegre ou não, você tem que ter fé que Deus tem algo bom para você, porque é a palavra que prometeu. Então Deus nos deu a emoção. Nós podemos nos emocionar, mas nós devemos desfrutar das emoções. Entendeu? Então a tristeza você manda embora, mas a alegria você aproveita. Tudo aquilo que há de bom na emoção, o prazer da emoção, desfrute. Mas não, de forma nenhuma, devemos ser guiados por elas. Tem pessoas que se deixam guiar pelas emoções, porque eu estou triste, estou abatido, estou angustiado, então eu não quero fazer, eu não quero ir na célula, não quero ir no culto, não quero servir, porque meu coração está entristecido. Mas nós não somos guiados por emoção, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, por fé, mediante a fé. Fé é crer que já recebeu. Aleluias, amém? Fé é crer que já recebeu, e então ter aquilo que você busca, aquilo que você buscou, amém? A definição literal de fé é trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse.
É isso que o escritor aos Hebreus fala no versículo 1 do capítulo 11. Literalmente, trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse. Então é assim. Olha para dentro de você, não gosto muito disso, falo toda vez, mas vivo usando isso. O que você tem buscado no Senhor? Qual é a tua oração? Qual é o teu pedido? O que você tem falado para o Pai que você quer, que você precisa? Senhor, eu preciso disso. Sabe, você vai receber isso do Pai quando você crê que já está nas tuas mãos. Fé é literalmente crer, como se você já tivesse tomado posse. Amém? E nós estamos falando que nós temos isso pela declaração da palavra. Então, um milagre, às vezes nós queremos que as coisas aconteçam na hora, para parecer instantâneo. Você quer pedir e já quer receber. Mas existem milagres que eles são gerados, que é como um bebê. O bebê é concebido, mas leva 9 meses para nascer. Sabe, Deus tem alguns particulares dele comigo, com você, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Às vezes você fica orando e batendo, dizendo: Senhor, eu quero, eu preciso para agora. Deus olha para você e fala para você assim: mas filho, eu preciso te preparar para você receber isso. Eu acho que quando Deus criou a criação, estou falando aqui da multiplicação dos filhos, no útero da mãe, Ele já fez isso já pensando na preparação. Quando o casal recebe aquela notícia maravilhosa e diz: nós estamos grávidos, aleluias, amém, não é gostoso? Não é gostoso, né? Nós vamos ser pais, mas o casal precisa se preparar, a família precisa se preparar, precisa se estruturar. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, um pastor, e Adel perguntou de alguém, e fulano e ciclana, um casal, eles agora estão focando, na gravidez, que eles têm que preparar a casa, têm que preparar o quarto do bebê, têm que preparar as coisas porque estão esperando o filhinho. Então não fique preocupado achando que Deus esqueceu de você, mas continue em fé, crendo que já é teu. Fala para mim, você mulher, que já gerou, com 2 meses de gravidez, quantas pessoas chegam para uma mulher que tem 2 meses de gravidez e dizem: você está grávida, dá para ver que você está grávida? Ninguém sabe, mas fala para mim se você já deixou de se sentir mãe, porque não aparenta, porque a tua barriga não cresceu ainda. A partir da hora que a mulher olhou ali, nós tivemos uma experiência, 2018, foi, desta forma, Quando a mulher olha ali, deu positivo, eu vou ser mãe de novo, mas ela já se sente mãe já. As mulheres podem responder melhor isso daí, mas já conseguem sentir o cheiro do bebê, com ele ainda no ventre. Sabe, o que nós precisamos para andar em fé é isto. Comece a sentir o cheiro da tua vitória. Comece a ver a cor dos olhos dela, da tua vitória. Comece a se sentir nela. Não sei se é o carro, se é a casa, se é a saúde, se é o casamento, o que você está orando, o que você está buscando, mas não desfaleça, permaneça em fé. Comece a falar como se você já estivesse. Falei de 2018, depois dos 40, nós engravidamos, em 2018, A Del engravidou e eu engravidei junto com ela, mas eu não perdi a barriguinha ainda,
e por vontade de Deus, né, não gerou. Foi uma gravidez, vamos ver se eu falo certo, anembrionária, né, não gerou embrião, mas gerou muita expectativa, né, e nossa, se você pai de novo, até eu vou ser mãe de novo, vai ter uma criancinha em casa, né, e gerou toda aquela expectativa, né. Então, meu querido, você tem que se sentir grávido daquilo que você está buscando no Senhor, porque ainda não está nas tuas mãos, ainda você não tomou posse, mas é promessa do Senhor para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Creia apenas, mas fale muito. Marcos capítulo 11, versículo 22 até o 24 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém? Aí o último versículo: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O versículo 24 fala apenas uma vez sobre crer, mas fala várias vezes em dizer, em pedir, em orar, em receber, em ter. Mas em crer, fala uma vez. Então há algo interessante nisto, que o Senhor nos revela aqui nesta palavra, é que eu preciso crer que vou receber, mas eu preciso falar muito, é meu, eu tomo posse, eu tenho, Deus já me deu, está comigo. Fale muito, há poder nas tuas palavras, amém? Então ele menciona aqui nesse texto várias vezes a respeito de falar, mas apenas uma vez a respeito de crer. Então não é suficiente crer apenas no coração, é também preciso abrir a boca e falar. Você precisa falar, você precisa declarar. Há poder nas tuas palavras. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso é que falei. Aí o apóstolo Paulo conclui o versículo dizendo assim: também nós cremos e por isso também falamos. Nós precisamos falar daquilo que o Senhor tem nos prometido. Fale dos teus sonhos, dos teus projetos, dos teus objetivos, daquilo que você é, de quem você é. Fala para mim se o inimigo não vive falando coisas do teu ouvido, coisas do tipo: teu casamento não vai dar certo mais, larga dessa mulher, larga deste homem, teu filho não tem jeito mais, ou teus pais não tem jeito mais, ou a tua vida não tem jeito mais, aquele emprego teu não tem mais o que fazer. Para você, alguém me falou uma vez isso: acho que para mim não tem jeito mais, eu não vou conseguir trabalho nunca mais. E hoje está trabalhando. Então, meu querido, fala para mim se você já não ouviu essa voz. Quantas vezes falando que você é derrotado? O inimigo está constantemente falando no teu ouvido que você não vai conseguir, que você é derrotado, que você é fraco, que você é falho, que você é pecador, que para você não tem jeito mais. Comece a falar para ele ouvir também: eu sou filho, eu sou amado, eu sou salvo, eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou liberto. O meu casamento é uma bênção, os meus filhos são uma bênção, os meus pais são uma bênção. Aleluia. Comece a declarar no Senhor. Deus tem promessa sobre a tua vida. Então se posicione e fale.
há poder nas tuas palavras. Precisamos falar, amados. Falar isso é falar a palavra de Deus. Tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, declare em palavras. Abra a tua boca, faça que o diabo escute isso da tua boca, que você está profetizando. Amém? Glória a Deus, aleluias. Jesus fez, olha só, Jesus mesmo fez confissão da palavra antes de realizar milagres. Então, antes de manifestar o poder de quem Ele era, o Senhor sempre fazia uma declaração. Ele sempre confessava: eu sou. Aleluias. Quando Lázaro morreu, Jesus foi chamado. Lá no versículo 25 do capítulo 11, ele disse assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lázaro, sai para fora. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus declarava a palavra. Se Ele declarava a palavra, Ele está dizendo para mim e para você: você também vai declarar a palavra. Nós fomos feitos imagem e semelhança do Senhor. Se Ele é, eu sou também. Se Ele falava, eu falo também. Então o Senhor, Ele nem tinha morrido ainda, mas Ele já declarou: Jeff, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Então, talvez ainda você não tenha tomado posse da tua vitória. Talvez ainda a enfermidade incomoda você, ainda dói no teu corpo, mas diga: eu sou curado em nome de Jesus. Talvez ainda a escravidão do pecado te assola, te aprisiona, te amarra, mas diga em nome de Jesus: eu sou liberto em nome de Jesus. Aleluias. Talvez a situação financeira não esteja boa, talvez ainda a crise te aperte, te assole, e você ainda sinta dificuldade, mas diga com fé: eu sou próspero em nome de Jesus. Talvez o cargo que você tem procurado e buscado lá na tua empresa ainda não chegou, e você está no mesmo cargo há um bom tempo, mas comece a declarar com fé: eu vou crescer aqui dentro desta empresa, Deus tem o melhor para mim. Amado, eu sempre falo isso. Comece a declarar essas coisas lá. Deus tem prosperidade para a tua vida. Deus não te chamou para ser cauda, né? Você é cabeça. Aleluias. Nós somos imagem e semelhança de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Então você parece com Ele, que é o cabeça. Então aonde você chegar, você tem que ser referência. Aonde você chegar, você tem que ser o primeiro. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Nós também, assim como Jesus, precisamos ter a completa convicção de que nós somos nova criatura. Eu não espero ser, eu não estou esperando ser a nova criatura, eu sou a nova criatura. Sabe, amados, você precisa ter esse entendimento. Tem pessoas que não conseguem viver toda a liberdade que Cristo conquistou, não consegue viver toda a vida que Jesus conquistou para ele, porque ele ainda não consegue entender que ele é nova criatura. Ele acha que ainda é escravo do pecado, porque ele não consegue entender que quando Jesus foi lá na cruz do Calvário, ele pagou toda a dívida. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, lá no capítulo 2, ele fala que todo escrito, ou toda cédula, ou seja, vamos trazer para o português, que todo mundo entende melhor aqui, todo documento registrado em cartório, que traz acusação e condenação na tua vida, foi cravado. Literalmente é isso que o apóstolo Paulo disse. Toda a cédula que era contrária, todo documento que te acusa, que você é escravo, que você é pecador, que você é viciado, que você é problemático, que você é qualquer coisa que o diabo tenha falado que você é,
tudo aquilo que te acusa foi cravado lá na cruz do Calvário. E quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que não há mais condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, querido, eu sou nova criatura. Aleluias, glória a Deus. Você precisa confessar isto. Você precisa confessar isso antes, para que você possa ver. Capítulo 4 e o versículo 18 de 2 Coríntios diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, passam com o tempo, e as que se não veem são eternas. Amém? Aleluias. Mas qual que é normalmente a situação nossa? Nós se preocupamos mais com as coisas visíveis. Pode ver, todo mundo se preocupa com as coisas visíveis. Vamos começar por nós mesmos, não tem nada errado nisso, mas presta atenção nisso. A Bíblia fala que você é espírito, alma e corpo. Mas você não está lá na frente do espelho pensando no teu espírito. Você não está lá na porta do teu armário, no teu closet, procurando a roupa que você vai usar por causa do teu espírito. E a Bíblia fala que o corpo é apenas a carcaça que te carrega. Se você olhar para a Bíblia, a parte menos importante da triunidade do homem é o corpo. Mas fala para mim, se você sai de casa sem pentear o cabelo, sem tomar banho, sem estar devidamente vestido. Nós temos, porque somos natural, e a tendência é querer andar nas coisas naturais, de prestar atenção mais nas coisas físicas, sabe? E quando nós prestamos muita atenção nas coisas físicas, nós acabamos não exercendo a nossa fé, acabamos não dando liberdade para que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso espiritual e a nossa fé ser aumentada. Mas a orientação do apóstolo Paulo aqui é que nós possamos atentar, prestar mais atenção, considerar as coisas que são invisíveis, porque estas, as invisíveis, é que são eternas. Quem já viu o seu espírito quando foi lá no espelho escovar os dentes, pentear o cabelo? É a parte mais importante da vida, é o espírito, porque é lá que o Espírito Santo mora, é lá que o Espírito Santo habita, é lá que Deus habita em você. Você já viu a tua alma? A alma pode ser sentida, porque a alma somos nós. Você sente ela, você não vê ela. Você sente ela pelas emoções. Você conhece uma pessoa porque ela transparece a sua alma, transparece as suas emoções, seus sentimentos. Mas você nunca viu a tua alma. Mas a tua alma é fundamental e importante também na tua vida. Depois do teu espírito, a tua alma é a parte mais importante. Mas você não vê a tua alma, talvez nós não damos tanta atenção para isso. Então as invisíveis são eternas. As coisas que vemos são temporais e passageiras. Aprenda a ignorar aquilo que você vê e aquilo que você sente. E comece a confessar as coisas que são invisíveis e que são eternas. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Amém? Como está a tua vida espiritual? Como está o teu relacionamento com Deus? Isto é invisível e é eterno. O relacionamento nosso com Deus hoje vai ecoar em toda a eternidade. É onde você estará amanhã. Deus, por exemplo, Ele é invisível,
A Bíblia fala: ninguém jamais viu a Deus, mas Ele é eterno. Eu vou falar para você, você também é eterno. Que a gente vai vendo assim, né? Eu me lembro de quando eu tinha meus 15, 16 anos, e hoje já se passou 30 anos dessa época. E eu, daqui uns dias, né, eu vou estar com o pé na cova, né? Esse corpo é eterno, mas a minha alma, esse corpo é corruptível, mas a minha alma e o meu espírito são eternos. Nós temos, claro que temos que cuidar da aparência, claro que temos que cuidar da saúde, claro que temos que cuidar do corpo, mas o mais importante são as coisas que são eternas. Amém? Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O versículo 7 do capítulo 5 de 2 Coríntios diz: visto que andamos por fé e não pelo que nós vemos. Amém? Um outro exemplo está lá em João capítulo 9. Jesus falando, declarando aquilo que era para acontecer antes de acontecer. Lá no capítulo 9 de João, Jesus cura um cego que era cego de nascença. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Minha sogra, antes de falecer, ficou uns 2 anos, né, amor? Uns 2 anos, completamente cega. Eu perguntei para ela um dia se ela via reflexos, clarão, imagem, alguma coisa, vultos, assim na sua vista. E ela falou: não vejo nada. Eu falei: mas nem quando está chovendo e dá aquele flash do raio, naquele relâmpago lá, nem isso, não vejo nada. Me entristeceu. Ela falou: estou numa escuridão completa. A Bíblia fala que este cego era cego de nascença. Ele não conhecia nada, não conhecia cores, não conhecia formas, apenas identificava as coisas por tato, mas ele nunca tinha visto a luz. E Jesus chega e declara a palavra para ele: eu sou a luz do mundo. João 9, versículos 5, 6 e 7. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Mas Jesus começa dizendo para ele assim: ei, cego, eu sou a luz do mundo. Então aquele homem que era cego de nascença nunca tinha visto a luz, vivia em trevas. Mas Jesus declara: eu sou a luz. Amado, você precisa declarar na tua vida as situações que você quer vencer. Eu sou vencedor, eu sou abençoado, eu sou amado. O cego vivia em trevas, mas agora o Senhor está prestes a lhe dar a visão de algo que ele nunca tinha imaginado como era. Já parou para pensar? Talvez se alguém perguntasse para ele: você já viu a luz? Eu falo: não, nunca vi. Como que vai ver, né? Parece meio doideira como perguntar para um cego: você viu? Você conhece cores? Você sabe disso? Mas Jesus fez a confissão antes de declarar na vida dele: eu sou a luz. Eu sou a luz. Jesus não chegou para o cego e disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água viva. Mas o cego não precisava de pão,
O cego não estava precisando da água da vida naquele momento, ele precisava ver, ele precisava enxergar. O que você está precisando? Qual a situação da tua vida que você está enfrentando? Qual o sonho, qual o projeto de Deus que ainda não se realizou na tua vida? Qual o sonho, qual o projeto seu que você tem buscado do Senhor que ainda não se realizou? Se posicione e comece a declarar, assim como o Senhor disse para o cego: eu vou te dar a luz, porque eu sou a luz. Aleluias. Então, antes de curar o cego, Jesus fez a confissão: você nunca verá. Se você não confessar, você nunca vai ver. O que você tem buscado? Abra a tua boca, crie, por isso é que falei. O apóstolo Paulo não disse crie, por isso é que sonhei, crie, por isso é que eu estou orando no secreto. Não, ele disse falei, declarei, pronunciei, clamei. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Se o Senhor Jesus, ele fez a confissão antes de ver, antes de executar o milagre, nós também temos que agir da mesma forma. Amém? Aleluias. Outra coisa que nós precisamos entender é aonde nós estamos. E você precisa falar de onde você está. Capítulo 10, versículo 11, 12 e 13 de Hebreus diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. A palavra de Deus nos fala lá no livro de Efésios capítulo 2, versículo 6, que nós estamos assentados em Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hebreus fala que Jesus venceu e assentou-se à destra de Deus. Ele está aguardando, conforme o versículo 13, que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo, como estrado, debaixo dos seus pés. Mas Paulo fala no capítulo 2, versículo 6 de Efésios, que eu e você estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. Então, meu querido, se você está assentado em Cristo em lugares celestiais, a tua atitude, a nossa atitude deve ser a mesma que Jesus tem. Nós também descansamos, nós também estamos aguardando que os nossos inimigos sejam colocados debaixo dos nossos pés. A diferença é que quem coloca o teu inimigo debaixo do teu pé é você mesmo. É com um posicionamento. Ninguém que está assentado num trono se comporta como escravo. Ninguém que está assentado num trono se comporta como um derrotado. Ninguém que está assentado num trono se comporta como um fracassado. Essa é a atitude de quem está sentado no trono. Uma atitude de quem reina. Amém? Então, quando o inimigo se levanta contra você, assuma a atitude de trono.
porque quem senta no trono governa, quem senta no trono dá ordens, quem senta no trono se impõe. O apóstolo Paulo fala para nós no capítulo 10 de Romanos, que a justiça decorrente da fé diz, ou seja, fala. E o versículo 5 e o versículo 6 do mesmo capítulo 10 diz: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz. Ou seja, quando você recebe a justiça de Cristo, que é você, será alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Quando você recebe esta justiça em você, você não está mais escravo da lei, mas assim alcançado pela graça agora. Então, o apóstolo Paulo diz assim, mas a justiça decorrente da fé assim diz. Nós passamos a crer que o Senhor fez por nós, então nós falamos. É por isso que ele fala aos Coríntios, quando ele escreveu dizendo assim: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós também falamos. Amém? Aleluias. Então, amado, creia naquilo que o Senhor prometeu, naquilo que o Senhor fez por você, e comece a declarar. Assim, a nossa fé, ela deve ser expressa no falar. Deus fez todas as coisas apenas falando. Deus disse: haja, e houve. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja a separação entre a terra e a água, e houve separação. Deus disse: haja os peixes no mar, e houve. Deus disse: haja os animais, e houve. A única criatura que o Senhor colocou a mão para fazer fomos nós. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Então, a obra de Deus é falar. Comece a falar, comece a andar por fé, comece a declarar tudo aquilo que você é. Amém? Se o teu casamento não está um sonho, um mar de rosas que você sonhou, comece a declarar: eu vivo um casamento abençoado, a minha esposa é a melhor esposa, o meu esposo é o melhor esposo. Se o teu trabalho não está lá essas coisas, comece a declarar: eu trabalho no melhor emprego, né? Um conselho para vocês: para de procurar trabalho, tá? Procura um emprego. Se você procurar trabalho, você vai ter trabalho, você vai encontrar um trabalho onde você vai trabalhar bastante. Mas procura um emprego. Quem sabe você vai lá ficar só sentadinho lá e vai receber a mesma coisa, né? Se está ruim, começa a declarar: o meu trabalho é uma bênção, o meu emprego é uma bênção, a minha empresa é uma bênção, o meu patrão é uma bênção. E se ele não for, o Senhor vai te tirar de lá e vai te colocar no patrão que é a bênção, porque você está declarando. Quem sabe você não quer mais, você quer uma nova oportunidade, comece a declarar isso: o Senhor já está abrindo uma nova porta para mim, o Senhor já tem preparado, porque o Apocalipse fala que Deus colocou diante de nós uma porta aberta. Se está aberta é para entrar, então entra e toma posse, comece a declarar estas coisas. Amém? Hoje Deus quer que nós atuemos desta forma. Na nova aliança, eu e você fomos feitos filhos e consequentemente reis e sacerdotes. O versículo 6 do capítulo 1 do Apocalipse diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, assim, na nova aliança, nós apenas falamos porque somos reis sentados em tronos. É por isso que você tem que falar.
Você não precisa fazer. Às vezes nós ficamos pensando que precisamos fazer algo. Eu preciso fazer algo para mudar esta situação. Eu preciso fazer algo para resolver este problema. Eu preciso fazer algo pelo meu casamento. Eu preciso fazer algo pela minha vida financeira. Mas na graça de Deus, não é assim. Não depende de você, depende de Jesus, depende de você crer. Nós não andamos por obras, nós andamos por fé, não andamos por vista, andamos por fé. Apenas creia e descanse. Abraão e Ló é um bom exemplo para você. Ló foi um homem que andou por vista, mas Abraão era um cara que cria, era um homem que declarava, que falava, mas confiava no Senhor, tinha fé no seu Deus. Quando Ló chega para Abraão e diz: não dá mais, não tem mais como nós ficarmos juntos, as nossas fazendas cresceram, o nosso gado cresceu, os pastores já estão brigando no campo por falta de pasto. Abraão falou assim: então Ló, o que você sugere? Decida aí, vamos separar, amém? Então escolhe para que lado que você quer ir. Por que Abraão permitiu Ló escolher? Se você pensar humanamente, aquele que escolhe primeiro, claro que vai escolher o melhor. Você lembra do tempo da pelada, da piazada? Nós ia jogar futebol na rua, na escola, né? Eu era o último a ser escolhido. Mas o melhor era o primeiro. Aí quando eu fiquei influente, Rudy, o que eu fazia? Eu falei: eu divido o time, eu vou dividir o time, porque eu tinha garantia que eu estava no time, né? Mas quando eu ia escolher, eu pegava o melhor. Esse é o melhor. Aí o cara pegava o segundo melhor, mas o melhor já estava comigo. Aí eu pegava o terceiro. Aí quando não tem mais ninguém, eu falei: então vem você então agora. Eu sempre era isso, o último. Qual time que eu vou, será? Ficava esperando: agora é eu, né? Nunca ia. Ló escolheu por vista, ele escolheu o melhor, ele escolheu as campinas verdejantes, ele escolheu a fartura de pastos, andou por vista. Abraão pegou a parte do deserto. O deserto não tem água. Se é deserto é porque tudo que era verde já está morto, não tem vida. Mas quem que a Bíblia fala que prosperou? Aquele que andou por vista, procurando decidir pelo conhecimento e pela experiência dele, ou aquele que creu no seu Deus, aquele que declarou quem ele era? Ló foi parar lá em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era símbolo da vida natural, da vida humana, da vida sem Deus. Mas Abraão prosperou e foi lá e ainda salvou Ló. Amados, na nova aliança, nós apenas falamos, porque somos reis e estamos assentados. Servos fazem, mas reis dão ordens, ordenam, falam. Pessoas naturais querem fazer as coisas para resolver os problemas, mas quem é espiritual sabe quem cuida da vida, sabe da onde vem a provisão, sabe da onde vem a saúde, sabe da onde vem a cura, sabe da onde vem a prosperidade, sabe da onde vem, quem é a fonte. Então, meu querido, confia no Deus que você serve e começa a declarar, amém? Como sacerdotes,
Nós usamos as palavras para servir, adorar, louvar ao nosso Deus, mas como reis, usamos a nossa palavra para declarar, alterar e mudar situações e circunstâncias. Está ruim? Está difícil? Está pesado o fardo? Comece a se posicionar, comece a declarar. Comece a declarar que vai mudar na tua vida. Aí talvez você está cometendo o erro que muita gente comete, está olhando para dentro de você e dizendo assim: mas eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador, eu não tenho autoridade. Não depende de você, não depende de quem você é, depende de Cristo e de quem Cristo é. Não depende do que você fez ou do que você faz, mas depende do que Jesus fez e de quem Ele é. Amém? Então, comece a declarar. Veja, a partir de hoje, os teus inimigos debaixo dos teus pés. Feche os teus olhos um pouquinho. Pensa aí. Qual inimigo tem se levantado contra a tua vida? Talvez a enfermidade tenha se levantado contra a tua vida, está assolando você. Talvez a ansiedade, talvez a depressão, talvez a opressão tenha se levantado contra a tua vida e está assolando você. Talvez o problema conjugal tenha se levantado na tua vida e está te oprimindo, está se levantando contra você, tentando te destruir. Talvez é o problema financeiro que está assolando você e parece que não quer largar. Você olha para todas as situações e você diz: pastor, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu tenho feito a minha parte, mas não sei o que está acontecendo. Talvez a vida financeira tenha se levantado contra você. Talvez lá no seu trabalho, o teu patrão, o teu líder, o teu chefe, os teus colegas de trabalho têm se levantado contra a tua vida. Eu não sei qual inimigo tem se levantado contra você, mas o Senhor fala para você hoje: filho, você tem poder nas tuas palavras. Você é espiritual porque o Espírito Santo mora em você, então há autoridade em você. Coloca Ele debaixo dos teus pés. Você sabe por que o inimigo se levanta contra as nossas vidas? Porque nós chegamos diante do Golias e olhamos assim: meu Deus, como é grande o Golias, meu Deus, como esse gigante é grande. Talvez esteja faltando para você a mesma atitude de fé que teve o pequenino Davi, um jovem adolescente de talvez 16, 17 anos, nunca tinha participado de uma guerra, nunca tinha ido a uma batalha. Todo o exército de Israel amedrontado diante da situação, Golias afrontando Israel. Já parou para pensar? Você que é homem e é orgulhoso como eu, alguém chegar diante de você e diante dos seus e dizer: não tem nenhum homem aí não? Se tem homem aí, vem cá. E todo mundo tremendo, com medo. Davi falou: este circunciso está afrontando o Deus de Israel. Ele sabia que tinha um Deus, ele sabia em quem ele cria. Enquanto todo mundo estava olhando o tamanho de Golias, estava olhando para o tamanho da lança de Golias, olhando o tamanho do braço de Golias, olhando o tamanho do corpo de Golias, Davi olhou o tamanho daquela testa. Eu não vou errar essa pedrada, aquela testa é muito grande. Sabe, meu querido, o problema é que às vezes você está dando muita ênfase, muita importância ao teu problema, e esquecendo que o teu Deus é muito maior,
que aquele que está em você, que é com você, que anda com você, que vive em você, é muito maior e muito mais poderoso que todos os teus inimigos juntos. Aleluias. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus nunca te abandonou, nunca te deixou. Então creia nisso e descanse nisto. É isso que é colocar Satanás e os seus anjos debaixo dos teus pés. Toda luta, toda tribulação, toda tentação vai para baixo dos pés, porque Ele venceu por mim. E a palavra do Senhor fala que eu sou mais que vencedor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Então, meu querido, lá no palácio, todos que trabalham são os servos, são os escravos. Mas o rei não faz nada. Você já viu, né? Que no Brasil a monarquia foi embora faz muito tempo. Mas nos filmes de história que conta essas histórias, já viu algum rei fazer alguma coisa? Nem banho. Você já estava ouvindo as historinhas, agora mudou, né? Faleceu a rainha da Inglaterra. Então surgiu, vai ser coroado ainda, mas já assumiu, né, o trono, o Charles III, eu já até decorei o nome dele, né? Agora é o rei da Inglaterra. Gente, tem detalhes assim da vida dele que nem banho sozinho ele toma. Ele tem pessoas para esfregar os seus pés, esfregar suas costas. Regalias de um rei. Rei não faz nada. Rei ordena, né? Já estava dando escândalo esses dias, né? Que a mídia adora aumentar as coisas, né? Estragou a caneta, o cara se estressou. Fico falando que ele é estressadinho. Não sei, ele é o rei, né? Estragou a caneta, não vou nem assinar mais essa caneta, sujou minha mão, me dá aqui. Veio alguém ali, a esposa dele veio ali, assinou para ele um documento ali. Gente, sabe, se aqui humanamente é assim, o que Deus tem para você não é nada diferente, é muito melhor e muito maior. Pare de deixar as situações e circunstâncias mandarem na tua vida. O que anda mandando na tua vida? Quantas coisas, situações e circunstâncias te levam para lá, te levam para cá, fazem você cair, levantar, você levanta, conseguir levantar, quando vê cair de novo diante de outra situação, diante de outra circunstância. Para de deixar o escravo mandar. Você é a autoridade na tua vida, constituída por Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 20, ele fala da vitória que Deus conquistou para nós em Cristo Jesus, e diz: e depois de o ressuscitar, o assentou à sua destra. Deus falando de Jesus. Mas lá no capítulo 2, versículo 6, ele fala de mim e de você. Nós fomos ressuscitados em Cristo e fomos assentados em Cristo em lugares celestiais. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala que eu e você estamos assentados em Cristo. E se você está assentado, Jesus está no trono de glória. Então você está sentado no colo do Pai. Você está sentado com Ele no trono que Ele governa, para que você possa governar também. Não deixe essas coisas governarem a tua vida. Não deixe a crise governar a tua vida. Não deixe a enfermidade governar a tua vida. Não deixe a crise conjugal, crise financeira governar a tua vida. Seja você o rei da situação, a rainha da situação. O cetro ou o cajado da autoridade está em você. O Espírito Santo de Deus é a autoridade de Deus, o DNA de Deus em você. Amém? Glória a Deus. Então, como sacerdotes, nós usamos a palavra para adorar, para servir, para louvar a Deus. Mas como rei, usamos a palavra para mudar e para alterar as circunstâncias. Então coloque debaixo dos teus pés, pelo poder da palavra, por declarar a palavra, toda a situação, todo o problema, todas as circunstâncias. Amém? Quem está no trono precisa apenas comandar,
precisa apenas estar no comando e as coisas vão acontecer. Amém? Glória. Veja, você está sentado com Cristo nos lugares celestiais, acima, é o que a Bíblia fala, né? Acima de todo principado, de toda potestade, toda corja de demônios, toda essa capetada que se levanta contra a tua vida, você está acima disso. Se posicione assim, meu querido. Amém? Aleluias. Dessa posição você pode reinar em Cristo e você pode reinar em vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 e 26 diz assim, ó: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele derrotou o último inimigo que precisava ser vencido. Olha o que a Bíblia diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluias. Há mais de 2000 anos atrás, um domingo de manhã, aquela pedra que era a porta do sepulcro explode dali, e o sepulcro é aberto. A Bíblia fala que os soldados que cuidavam caíram como desmaiados. E quando Maria chegou procurando o corpo de Jesus, ela disse: o que fizeram com o mestre? Aonde puseram ele, que ele não está aqui? E o anjo falou: porque procuras aquele que vive. Aleluias. Jesus ressuscitou e venceu a morte. O último inimigo a ser vencido era a morte. Então, meu querido, toda luta, toda tribulação, todo pecado, toda tentação, toda enfermidade que se levanta contra você ainda, só tem poder na tua vida se você não se posicionar como Cristo. Se você se posicionar como Cristo, aleluias, você vai colocar todos os inimigos debaixo do teu pé, porque o último já foi derrotado. O termo cristão significa pequenos cristos, e a Bíblia fala que eu e você somos imagem e semelhança de Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 3, ele fala que nós precisamos crescer na graça, crescer na intimidade com o Pai, né? E lá no versículo 18 ele fala que nós temos que refletir a Cristo como por espelho. Ou seja, nós temos a imagem de Cristo. Deus criou o homem lá no jardim do Éden, a imagem e semelhança. O pecado do homem afastou, mas Cristo na cruz restaurou. E hoje nós somos imagem e semelhança de Jesus. Amém? Então, quando o Senhor Jesus ressuscitou, a morte foi vencida. Então, o que significa colocar os inimigos debaixo dos pés? Presta atenção nisso. Os pés, parte do nosso corpo. Quem somos nós? Nós somos a igreja, que é o corpo de Cristo. Então os pés são parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então isso nos mostra que a vitória que Jesus conquistou, Ele conquistou para toda a igreja, porque Ele é o cabeça deste corpo da igreja. Então o Senhor está dizendo que os inimigos foram todos derrotados. Hoje Ele está colocando os teus inimigos debaixo dos teus pés, debaixo do corpo de Cristo. Amém? Para encerrar, falar é declarar, falar é profetizar. Como reis e sacerdotes, nós não deveríamos orar por algumas situações, mas deveríamos ordenar uma situação. E a Bíblia fala, não sou eu que falo. As enfermidades.
A Bíblia fala para mim e para você para ordenar as enfermidades para que vão embora. Quando Jesus mandou você orar pelos enfermos, Ele disse: curai os enfermos. Ele não disse: vá lá e ore e suplique que se me der vontade eu vou curar. E nem disse: se você orar com fé eu curo. Mas Ele falou: ide e curai os enfermos. Então a aplicação do verbo está para mim e você fazer. O problema é que não temos usado a nossa autoridade como deveríamos. Há momentos que nós precisamos sim orar intensamente, mas há momentos em que precisamos apenas falar, nos posicionar, ordenar, declarar, profetizar. Veja quando Moisés se viu diante do Mar Vermelho. O que o Senhor disse para ele? Moisés se vê numa situação e disse: Senhor, o que eu faço agora? E ele disse: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14, versículo 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, olha o que Jesus fala, o que o Senhor fala para ele? E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Deus mandou ele fender, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Deus não falou para ele assim: olha, levanta a tua vara e a tua mão e estende sobre o mar, que eu vou abrir o mar. Foi direto: Moisés, é para você. Levanta a tua vara. Vara fala de autoridade. E estende a tua mão. A mão fala de imposição de poder. E fende. Entendeu? Então é para você pegar e você ferir o mar. Para de aceitar situações que você não quer viver na tua vida. Rejeita essas coisas. O bordão simboliza a autoridade. As coisas de Deus só acontecem depois que alguém abre a boca e proclama. O que está acontecendo lá dentro da tua casa? Levanta a tua voz. Você é autoridade lá dentro da tua casa. O que está acontecendo na tua vida? Você é autoridade espiritual. Abra a tua boca, proclame. Quer ver outro exemplo? Capítulo 37 de Ezequiel. Deus dá uma palavra para Ezequiel e disse Ezequiel, para que Ezequiel profetizasse naquele vale de ossos. Você conhece bem a história? Agora fala para mim, você conhece bem a história? Ezequiel profetizou no vale de ossos secos e se levantou um grande exército. Mas o que teria acontecido se Ezequiel se calasse? Se Ezequiel não falasse com os ossos? Você acha que os ossos reviveriam? Será que teria acontecido? Será que se Ezequiel chegasse lá, mas eu acho que não foi bem assim, eu acho que não é bem isso que a Bíblia quer dizer, eu acho que não é bem essa a palavra de Deus para mim, eu acho que o que o pastor está falando é só num sentido figurado. Amados, a Bíblia, ela não está escrita no sentido figurado, não. A Bíblia não é um livro de faz de contas. É algo que, se você crê, você vive. Então passe a crer na palavra do Senhor, para que você possa viver. Talvez este vale de ossos secos possa ser uma doença crônica na tua vida, que os médicos disseram que não tem mais solução, que os médicos disseram que não tem mais jeito. Talvez é uma dívida financeira que você sabe que é impagável, mas o Senhor hoje está perguntando para você: qual é a tua posição diante deste vale de ossos secos? Sabe o que o Senhor pergunta para você hoje?
Esse casamento poderá reviver? Essa empresa poderá ser levantada? Esta doença poderá ser curada? Esta situação que você se encontra poderá ser mudada? A resposta do Senhor para você hoje é: profetiza sobre os ossos secos. Ossos secos têm sinal de vida? Ossos secos têm probabilidade de voltar a andar? Existe alguma probabilidade de você ver vida, ver ação, ver pessoas através de ossos secos? Talvez você está olhando para a tua vida, para a tua situação, para tudo isso que você está vivendo, e está dizendo assim: é um vale de ossos secos, não tem mais o que fazer, não tem mais chance. Osso é algo que não tem vida, osso é algo que não tem mais o que fazer com ele. Mas o Senhor fala: profetiza sobre os ossos secos. Profetiza sobre essas situações da tua vida. Profetiza sobre as situações do teu casamento. Diga para eles: vai ter vida. Diga para essa situação: vai mudar. Diga para essa situação: eu não aceito, porque não é isso que Deus tem para mim. Se Ezequiel não tivesse profetizado, nada teria acontecido. Amados, o poder de Deus está disponível para mim e para você, mas nós precisamos falar, nós precisamos profetizar. Ezequiel falou com aqueles esqueletos, falou com aqueles ossos secos, e houve um estrondo, um ruído muito grande, e aqueles ossos se levantaram. E ele continuou falando. Olha que coisa interessante. Às vezes nós pensamos, Johnny, que é apenas eu falei e está falado. Lembra que eu falei há pouco que nós precisamos crer. Crer, basta crer uma vez só, mas falar, você tem que falar muito. Ezequiel falou sobre os ossos secos, porque ele creu. Quando ele falou, houve um ruído, um estrondo, e se levantou um monte de esqueleto, mas não tinha vida, não tinha nervos, músculos e nem pele. E ele profetizou de novo, e veio nervos, músculos e pele, mas não tinha vida. E ele profetizou de novo. Então talvez você está pensando: e agora, pastor, mas eu já falei sobre o meu casamento, eu já falei sobre o meu relacionamento familiar dentro de casa, eu já falei, pastor, sobre a minha vida financeira. Então continua falando, meu querido, que talvez os ossos secos tenham se levantados, mas ainda não tenha vindo sobre eles os nervos, os músculos, a pele e o espírito de vida. Nós precisamos falar com coisas sem vidas. Então aquilo que você acha que está morto, talvez sonhos, projetos. Sabe por que às vezes não alcançamos aquilo que nós queremos? Porque nós paramos muito fácil, Marcão. Nós desistimos muito fácil. Aí você tem um sonho e lança o teu sonho diante de Deus e Deus diz para você: ô filho, eu vou te dar isso que você quer. E aí Deus começa a te preparar. Lembra da geração do filho? Deus olha para você assim: o que você pede agora não dá para mim te dar, porque se eu te der, você não vai ter condição de cuidar. Mas Deus está no processo de gestação daquilo que você tem buscado, mas aí você para, você não fala mais. Deus não se esquece, mas Deus conhece o teu coração, e no teu coração você se esqueceu daquilo que você queria.
Sabe, então, sonhos que talvez você tenha sonhado, projetos que você tenha projetado, que você tenha colocado diante de Deus, mas talvez por descuido teu você parou de conversar com o Senhor, parou de falar, hoje não tem vida mais. Então comece a declarar vida sobre projetos, sonhos esquecidos. Comece a declarar sobre circunstâncias da tua vida. Comece a declarar sobre doenças, sobre demônios que ainda te atormentam. Nós falamos, e enquanto nós falamos, Deus opera. Muitos crentes não conseguem alcançar os resultados que querem porque param de falar. Amados, o falar é da graça, porque aqueles que entendem a graça sabem que são ouvidos. Quando você entende que você não é merecedor, porque graça é favor imerecido, você ora. Quando você não entende a graça, você tem medo de orar, você tem vergonha de orar. Quando você não entende a graça, você fica esperando merecer de Deus o presente, merecer de Deus a resposta, e não ora por um emprego melhor, por um salário melhor, porque não acha merecedor, e não ora por um casamento melhor, porque não se acha merecedor, não ora por saúde, porque não se acha merecedor. Mas a graça é favor imerecido, então é para aqueles que não merecem. E aquele que entende a graça sabe que não merece, então ele diz: Senhor, eu não mereço, mas a tua graça me alcançou. Aleluias. Então eu quero, Pai. Amados, enquanto o ministério de louvor vai preparando o louvor, você coloca de pé. Já estamos finalizando. Você tem que entender quem você é. Você é filho, e você é filho amado. Quando você entende que você é filho e que você é filho amado, você se comporta como Juninho. Juninho, quando era criança, ele era um pedinte insistente. Acho que até já falei isso aqui várias vezes já. Ele pedia algo para mim e eu falava para ele: agora não posso, tenho umas prioridades, pagar umas contas, mas eu vou te dar. No outro dia ele me lembrava de novo. Na outra semana ele me lembrava de novo. Dali 10 dias ele me lembrava de novo. E ele fica: pai, já chegou aquele dia? Já conseguiu? Agora vai dar? Pai, virou o mês. Agora aquelas contas que o senhor pagou, agora vai ter condição? Às vezes eu enquadrava ele assim: ó, você se comportou mal, cara. Você fez isso, isso, isso. Você tirou nota ruim, né, Juninho? Eu nem estava me ouvindo, acho, né? Você tirou nota ruim na escola, então você não está merecendo. Aí ele ficava meio assim, dali a pouco ele chegava: pai, você vai conseguir? Você vai me dar? Esse tem que ser o comportamento de um filho que sabe que é amado. E eu falei aqui no começo da palavra: Deus te ama tanto. O amor de Deus é tão grande que não há palavras, não houve palavras na Bíblia para expressar o tamanho do amor de Deus. Esse é o amor que Deus tem por você. Esse é o amor com o qual Deus te amou. Amém? Então comece a orar como alguém que desfruta da graça do Pai, como alguém que sabe que é amado. Pai, eu não mereço, mas o Senhor tem o melhor para mim. Pai, talvez eu não mereça, mas o Senhor tem saúde para mim. Pai, talvez eu não mereça, mas o Senhor tem prosperidade para mim. Pai, talvez eu não mereça, mas o Senhor tem uma casa nova para mim, minha. Não quero pagar aluguel, quero minha casa. Pai, talvez eu não mereça, Pai, mas o Senhor tem um carro novo para mim, Pai. Teu, amém? Aleluias. Então comece a orar como quem sabe que é filho e que é amado. Abra a tua boca, adore o Senhor junto com o ministério de louvor. Aleluias. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
Desde quando me levanto até ao me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia meu fôlego na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Há poder na declaração da palavra. Tudo que você ora, você recebe quando você crê e quando você declara a palavra. Então creia e fale muito disso. Fale muito naquilo que você quer viver, declare muito isso. Jesus declarou a sua palavra, aquilo que ele era antes de realizar os milagres. Então declare aquilo que você é. Você é curado, você é filho, você é amado, você é próspero, você é abençoado. O teu casamento é abençoado, a tua família é abençoada, a tua vida financeira é abençoada, você é próspero. Fale isto e o milagre vai acontecer na tua vida. Fale, mas fale de uma posição de trono, com autoridade, como alguém que governa situações e circunstâncias, não como alguém que é subjugado por situações e circunstâncias, mas você está no controle. Quem fala, declara e profetiza. Então profetize sobre a tua vida, porque você serve a um Deus que é bom, a um Deus que é fiel. Declare isso neste louvor agora, quanto Deus é bom sobre a tua vida, e que todas as coisas que Ele tem para você, aleluias, você vai tomar posse, porque Ele já tem conquistado por você. Amém, aleluias. Abra tua boca, teu coração, louve a Ele. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,
a visualizar situações e circunstâncias da tua vida que você quer que mude a partir de hoje. E quando nós estivermos orando, nós vamos orar junto. Eu vou orar daqui e você vai orar daí. E você vai falar, mas fale para que o diabo escute. Diga: eu não aceito mais esta enfermidade, eu não aceito mais na minha vida. Esta crise, esta situação financeira, eu rejeito na minha vida, eu não aceito mais. O meu casamento problemático, eu rejeito, eu não aceito mais. E comece a declarar: eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou próspero. A minha casa é uma casa de felicidade, é uma casa de paz. O meu casamento é um casamento abençoado. Os meus filhos são filhos abençoados. Aleluias. Fecha os teus olhos, comece a orar agora, comece a adorar ao Senhor. O ministério de louvor vai louvar, mas você não vai louvar a letra da música. Agora você vai fazer a tua oração, o teu particular com Deus. Aí começa a falar com o Senhor. Aleluias, aleluias. E comece a declarar que o diabo precisa ouvir a tua voz, de quem você é. Aleluias. Lembra, você está sentado no trono. Então comece a declarar nas situações e circunstâncias e diga: minha vida vai mudar, a minha vida não vai ser mais a mesma. Eu sou curado, eu sou liberto, eu sou transformado, eu sou próspero. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, como igreja, Pai, juntos como um corpo, Senhor. Oramos, Pai, declarando, Senhor, saúde sobre esta igreja, Pai. Senhor, se somos um corpo, se um membro está doente, o corpo todo está com dor. Se um membro sofre, o corpo todo sofre, Pai. Então nós estamos juntos aqui, Senhor, intercedendo como igreja, Pai querido, porque o Senhor já conquistou para nós a vitória, Pai. E hoje, em nome de Jesus, nós colocamos todos os inimigos debaixo dos nossos pés, como estrado dos nossos pés. Não aceitamos, Pai, a dificuldade financeira, não aceitamos, Pai, a enfermidade, não aceitamos, Pai, a crise conjugal, não aceitamos, Pai, relacionamentos ruins de pais e filhos, não aceitamos, Pai, crise lá no nosso trabalho, porque nós somos mais que vencedores, porque o Senhor já venceu por nós, Pai. Oh, aleluias! E nós tomamos posse hoje, Senhor, da nossa vitória, tomamos posse da nossa saúde, tomamos posse da nossa bênção financeira, tomamos posse do nosso casamento abençoado, feliz, tomamos posse, Senhor, da nossa casa feliz e abençoada, tomamos posse, Senhor, de pais e filhos que se amam, que se cuidam, Pai, e declaramos, Pai, em nome de Jesus, somos filhos, somos amados, somos abençoados, somos vencedores, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe comigo assim, diga: eu sou filho amado, tenho certeza que estou assentado em Cristo, em lugares celestiais, e reino sobre situações e circunstâncias. Não aceito
derrota na minha vida, porque Jesus venceu por mim e me fez mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor. Por isso eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Aplauda ao Senhor. Aleluias. Louve ao Senhor, adore a Ele. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz